Olá, muito bem, pessoal. É, Vamos nos encaminhar para a segunda aula de acústica. É, Na última aula falamos sobre nível sonoro, né? Mas basicamente foi uma abordagem bem qualitativa, né? Vimos um gráfico, né? E agora a gente vai detalhar algumas coisas, né? Em relação à parte de intensidades sonoras, né? Que faz parte aí das qualidades fisiológicas do som. Então, vamos diferenciar a intensidade física de intensidade auditiva, né? E, inclusive, numa abordagem um pouco mais matemática. Então, vamos lá. Intensidade física relacionada com energia e distribuição dessa energia no espaço, né? Na verdade, da potência mesmo da onda, né? E a intensidade auditiva tem a ver com a percepção humana, né, dessa intensidade. Então, como foi comentado na aula passada, a percepção da intensidade não é uma percepção linear. Então, a ideia é falar sobre uma outra escala, né, que é basicamente a medida em decibéis, que é a medida do nível sonoro. Então, vamos imaginar que a gente tem uma fonte pontual aqui sonora, né? Lembrando que a onda sonora é uma onda longitudinal, tridimensional, né? Se propaga em todas as direções, é mecânica, né? Eu preciso necessariamente de um meio elástico, né? Para fazer propagar a onda. E o que nos interessa aqui é justamente essas direções, né? De propagação. Então, se eu tenho uma fonte pontual, né, e as ondas, né, aqui seriam representadas por raios de onda, né, e aqui seriam as frentes de onda, né, as ondas se propagam de uma forma radial, né, por igual em todo o espaço, né, as frentes de ondas seriam superfícies esféricas, né? Então aqui a gente tem um pedacinho da superfície esférica sendo atravessada pela onda, né? E a intensidade tem a ver justamente com o quanto de energia que está atravessando, né, uma certa quantidade de área, né? Então seria basicamente energia por unidade de área, né? Mas lembrar, pela definição aqui, intensidade está como potência dividido pela área, né? E potência já é energia por unidade de alguma coisa, seria energia por unidade de tempo, né? Então, na verdade, a quantidade e intensidade física, ela tem a ver justamente com a energia por unidade de tempo e por unidade de área, né? Que atravessa uma determinada superfície, né? Então, se eu quero saber a intensidade sonora, eu pego a potência total da onda, né, numa certa distância que ela está do centro, né, da fonte, e divido pela área, né? Se a área aqui é uma superfície esférica, 4πr ao quadrado, né? E lembrar que a área ela é função do r ao quadrado, né? E aqui a minha intensidade é a função do r ao quadrado, só que está no denominador, então é inversamente proporcional ao raio ao quadrado. Então a ideia é o seguinte: se eu estou a uma distância r e dobro a distância, 2r, eu jogo esse 2r aqui, vai ficar 4r ao quadrado, a intensidade cai por 4, né? Se eu triplico, a intensidade cairia por 9, né? Então lembrar que não é uma relação inversa, né? É inversa ao quadrado do raio. E aqui, praticamente, para a gente especificar melhor, né? A intensidade, né? A gente falou que é potência, né? Mas a definição aqui, potência é variação de energia por tempo. Então, ΔE sobre ΔT dividido por área, ou seja, potência dividido por área. ΔE sobre ΔT é a potência, né, da onda ali que está atravessando uma determinada área, né? Em termos de unidade no sistema internacional, lembrar que energia é joule, tempo é segundo, joule por segundo, né? A gente está falando aqui de watts, né? Então, watt por metro quadrado é basicamente a unidade da intensidade, né? Estamos falando aqui de intensidade física, ok? E agora a gente vai falar sobre percepção do som, né? A primeira coisa que é interessante notar é se você tem uma corda, por exemplo, aqui tem alguém tocando aqui o instrumento, né? Então você pinça uma corda,
a corda vai vibrar, né? Tem onda, obviamente, propagando na corda, né? Essa corda, as extremidades são fixas, as ondas simplesmente vão refletir, vão se encontrar. Ali vai ter uma configuração de onda estacionária, ali vai ter um fenômeno de interferência acontecendo. Mas essas ondas, obviamente, elas vão vibrar, né, no ar. E quando elas simplesmente são transmitidas para o ar, elas vão na forma de som. Lembrar que a onda sonora é uma onda de rarefação, né, e de expansão, basicamente, da densidade do ar, né? A gente está falando de pressão aí, né? Do ar, obviamente, se a onda está se propagando no ar. Lembrar que a onda sonora se propaga em todos os meios elásticos, né? Então, aí a gente tem basicamente compressões e rarefações, né, sendo alternadas, né? E aí representa aí as suas frentes de ondas, né? E a ideia é, o som vai chegar no nosso ouvido, ele vai excitar, vai fazer vibrar, né, uma membrana, a primeira membrana aqui que é o tímpano, e essa vibração vai ser transmitida até chegar no nervo acústico e vai ser processada depois no cérebro, né? De uma forma um pouco mais detalhada aqui, a gente tem aqui a orelha externa, né? Aqui média e aqui a região interna, né? O tímpano é o primeiro a vibrar, né? Então recebe as ondas sonoras, né? Vai transmitir aí para um conjunto, né, de ossinhos aqui que vibram também, que é o martelo, o bigorna e o estribo. E essa transmissão vai ser passada para a cóclea, né? Que tem esse formato aqui espiral, né, o caracolzinho, né? E é na cóclea, né, que tem a membrana basilar, que é conectada com os nervos, né, ó, os sinais elétricos, né, vão ser processados, né, via os nervos, né, as células nervosas que vão estar conectadas na membrana basilar. Né? É interessante notar aqui é a gente tem aqui a córnea, ela é espiral, né? Então, digamos que você desenrole a cóclea, né? Você desenrola a cóclea e você tem aí a membrana, né? A região da membrana. Se a gente pensar nessa cóclea desenrolada, né? Tem essa figura aqui é interessantíssima, né? A gente vê a membrana, né? Estendida, né? E é muito interessante notar o seguinte, quando a onda sonora, né, que é em geral uma onda resultante, né, raramente você tem um som puro. A onda resultante chega no tímpano, elas não são analisadas no tímpano, analisadas no sentido de serem separados, né? A onda resultante simplesmente excita o tímpano, excita os ossinhos lá, que a gente comentou agora há pouco, né? Mas quando ela simplesmente passa pelo líquido, né, o líquido coclear, ou seja, aqui dentro da cóclea, né, aí esse líquido ele é dispersivo. O que significa ser dispersivo? Frequências distintas, né, vão ter velocidades distintas, né? Então, o que a gente vai ter aqui é uma refração dentro do líquido coclear, e essa refração vai fazer simplesmente mudança de angulação da propagação das ondas, né? Então, as ondas vão bater em locais distintos aqui na membrana. E é muito interessante que esses locais distintos aqui, na verdade, vão ter aí os seus nervos, né, óptico, acústico, né, ligados aqui, né, e a percepção, né, nossa do som de alta frequência ou de baixa frequência tem a ver justamente com o local que a onda bate aqui na membrana basilar, né. E isso é interessante porque se a gente tiver, por exemplo, ondas, né, com, por exemplo, duas frequências distintas tocando em regiões muito próximas uma das outras aqui da membrana basilar, muito possivelmente a gente vai estar excitando aqui nervos, né, em comum. Quando elas estão tocando, né, em pontos mais distantes, isso não acontece. E é justamente essa excitação de nervos em comum que causa um certo, digamos assim, uma sensação um pouco desagradável. Isso tem a ver, na verdade, com conceitos que a gente tem na música, né?
que são ligados a dissonância e consonância, né? Então, acordes, né, que são um conjunto de notas, né, que, que são agradáveis ao ouvido, em geral, eles são consonantes, né? Os desagradáveis são os dissonantes, né? Muito dessa diferenciação, né, ou pelo menos uma parte dela, né, dessa diferenciação de consonante ou dissonante, ela pode ser dada justamente em função do fato de termos frequências muito próximas uma das outras, né? Próxima aula, quando a gente for falar sobre cordas sonoras, a gente vai falar de um outro tipo de interferência que é chamado batimento. A gente sabe que quando uma frequência é igual a outra, a gente tem a ressonância. Né? Quando uma frequência é ligeiramente próxima da outra, a gente tem uma configuração de batimentos. Né? E essa configuração de batimentos, né, tem muito a ver com essa questão aqui das frequências, né, ou dos pontos aqui serem atingidos muito próximos. Né? A ideia aqui é basicamente o seguinte, né? Uma informação temporal que é a frequência, ela simplesmente é espacializada na membrana. Isso é bem interessante. Né? Inclusive, a gente pode montar toda uma escala musical tentando fazer intervalos, né? Ou seja, a distância de uma nota para outra em termos de frequência, né? Intervalos que sejam os menos dissonantes possíveis, que tenham a ver com o batimento. Então, até, digamos assim, de uma forma um pouco matemática, a gente pode construir uma escala musical. Né? Vamos comentar sobre isso na próxima aula. Bacana. Então, vamos lá. Nível sonoro, né? A gente viu na aula passada, né? Um gráfico muito parecido com esse. Né? Lembrar que sons abaixo de 20 Hz são infrassons, né? Em geral, com ouvido adulto, né? Que não tem nenhum tipo de anomalia. Né? A gente basicamente escuta de 20 a 20 mil Hz. Né? Então, frequências de infrassom e acima de 20 mil ultrassom não são audíveis. Né? E aqui tem o limiar da dor, que é praticamente por volta de 120 decibéis. Né? O limiar da audição, 0. Né? 0 decibéis. Aqui a escala de nível sonoro e aqui a escala de intensidade física que a gente acabou de ver ali, né? Medida em watts por metro quadrado. Né? Então vamos lá. Qual é a ideia aqui de se trabalhar com nível sonoro? Primeiro, foi comentado, né? O nosso ouvido ele não segue uma relação linear com a intensidade. Então, quando a intensidade aumenta linearmente, a gente não tem a sensação de que a intensidade, né, realmente está aumentando linearmente, como é uma sensação auditiva. Né? E quando a gente fala de intensidade aqui, a gente fala de volume sonoro, né? Então, os sons fortes ou os sons fracos, como a gente falou na aula passada. E a ideia aqui é o seguinte, então, como que é essa relação? Essa relação que é experimental, justamente pegando pessoas, né, e fazendo testes, né, e montando-se uma curva, um gráfico, né, e um conjunto de pesquisadores simplesmente chegou nessa forma, né, de representar o nível sonoro. Então, a nossa sensação ela é logaritmo em relação à intensidade sonora. Né? E outra coisa, existem intensidades sonoras que não excitam suficientemente, né, do ponto de vista da sua energia, não é suficiente para excitar o nosso aparelho auditivo. Então, existem intensidades que a gente não escuta. Né? Se tem intensidade que a gente não escuta, o que a gente pode fazer é partir de um referencial para o N igual a zero. Então, o que é o N igual a zero? É ter intensidades que a partir delas a gente consegue escutar. E tem tudo a ver com esses zeros aí. Esse zerozinho aqui é uma intensidade de referência. Né? E essa intensidade de referência, né, ela pode ser chamada de zero ou IREF, né? Alguns livros colocam IREF, né? Ela tem esse valor aqui, 10 a menos 12 watts por metro quadrado. O que significa isso? Isso aqui não é zero. A intensidade ela não é zero. Mas quando a gente tem essa intensidade de 10 a menos 12, né? E a gente joga nessa fórmula aqui, o nível sonoro vai ser zero. Então, na verdade, essa fórmula aqui está balizando também a partir de qual intensidade a gente começa a escutar, que é o que realmente interessa, né? Para fazer algum tipo de escala de audição. Né? O N é chamado de nível sonoro, né? E ele é medido em decibel, se for dado por essa fórmula aqui. Se não tivesse 10 aqui, tiver 1, ele vai ser medido em bel. Né? Então, a fórmula é essa. O nível sonoro é 10 vezes o logaritmo da intensidade que está chegando no ouvido dividido por uma intensidade de referência. Então, vamos lá?
Quando a gente faz o 10 a menos 12 como sendo i, a gente tem um n igual a zero, né? Porque é só lembrar aí das relações que a gente aprendeu aí em logaritmo, né? Então, vamos lá. A intensidade sonora é sempre dada por essa expressão aqui. Então, quando o i é igual a 10 a menos 12, no lugar do i aqui a gente coloca 10 a menos 12, né? Mas quem é 10 a menos 12? O i zero. Então, vamos lá. Então, n vai ser 10 logaritmo de i dividido por i zero. Quando o meu i é o próprio zero, é a diferença vai ficar i zero dividido por i zero. I zero por i zero dá 1, é log de 1. E log de 1 é zero. 0 vezes 10, 0 vezes 10. Tá? Lembrar vocês, né? Não podemos esquecer disso aqui, né? Como é que calcula o valor do... Não 10, né? Depois eu multiplico por 10. Como calcula o valor do logaritmo, né? Um logaritmo, que não tem nada escrito aqui, a base é 10, né? Então, o logaritmo na base A de x é igual a y. Portanto, A elevado a y é igual a x, né? Então, tem a ver com essa expressãozinha aqui, né? O logaritmo, né, é o inverso aqui da exponencial. E aqui a gente também pode fazer o seguinte. E quando i é igual a 1? 1 watt por metro quadrado é justamente a intensidade do limiar da dor. E 1 é 10 elevado a 0, né? Então, no lugar do i agora, eu vou colocar 10 elevado a 0. E o i0 é o i de referência, 10 a menos 12. Então, qual é o nível sonoro? 10 elevado a 0 dividido por 10 a menos 12. Então, essa conta, 10 elevado a 0 é 1, né? O 10 a menos 12 sobe como 10 a 12, né? 10 a 12. Qual número que eleva o 10 é 10 a 12? 12. Então, o logaritmo de 10 elevado a 12 é 12. 12 vezes 10, 120 decibéis. Então, esse aqui é justamente o limiar aqui da dor, né? Lembrar que agora a gente, com essa fórmula aqui, para qualquer intensidade, a gente pode calcular, sabendo a intensidade de referência, qualquer nível sonoro, né? Trazendo aí para vocês aí uma tabelinha, né? Mostrando mais ou menos o nível sonoro, né, de alguns ruídos, né? E outros nem tantos ruídos. Silêncio absoluto, 0 decibéis. Tem intensidade sonora? Tem, mas não é suficientemente para ser sensibilizado. Para sensibilizar o ouvido, né? Então, interior de uma igreja, 10 decibéis. Conversação em voz baixa, 20 decibéis, né? E etc, né? Basicamente, vai se aumentando aí, né? Conversação em voz normal, 60 decibéis, né? Vamos lá. Buzina de caminhão, já vai para 100. Aqui, ó, limiar da dor aqui, conjunto de rock. Um rock provavelmente não tão pesado, né? 120 decibéis, né? Trovão, 130 e etc, né? Aterrissagem aqui de avião, 150 decibéis. Bom, legal. Agora vamos fazer aqui uma aplicação. Imagine que você tem aí, compre uma caixa de som, vai comprar uma caixa de som, e você tem que escolher aí determinados valores, né, para potência sonora, né, que tem a ver com a intensidade. Então, vou fazer a pergunta. Suponha que você pague R$800 por uma caixa acústica de 400 watts de potência. Tá? Lembra que aqui não é intensidade, é watt por metro quadrado de intensidade, mas se você estiver, obviamente, comparando potências distintas à mesma distância, a área vai ser a mesma, então as mesmas potências implicam as mesmas intensidades. Né? Vale a pena pagar 1.600 para você ter uma de 80 watts? A pergunta aqui é bem clara, né? Eu imagino que vocês tenham entendido. Vale a pena pagar o dobro, 800, 1.600, pagar o dobro para ter o dobro de potência? Né? Lembrar que potência, né? Intensidade é potência por área. Então, a uma certa distância, você tem a sua intensidade aí. Né? Dobrou a potência, né? Dobrou a intensidade também, porque você está sempre à mesma distância. Né? Então, a gente vai colocar uma distância aí de referência. E aí, será que realmente vale a pena? Bom, se a gente pensar o que foi falado no início da aula, né, que a sensibilidade, né, auditiva ela não é linear à intensidade, a gente já desconfia disso aqui, né? Então vamos lá. Como é que a gente poderia resolver essa questão, né? Então vamos chamar o seguinte: N2 é o nível sonoro com uma intensidade 2, dado pela fórmula que a gente acabou de ver. E N1 é a mesma coisa.
só que agora com uma intensidade 1. O que a gente viu no exemplo da caixa acústica? Que a gente tem uma intensidade que é o dobro da outra. Bom, se uma intensidade é o dobro da outra, o que a gente pode fazer aí? A gente já pode pensar em termos de variação de nível sonoro para a gente saber exatamente se essa variação de nível sonoro ela realmente é relevante ou não. Então, vamos lá. Para esse caso específico desse problema que a gente viu aqui, o I2 é 2 vezes o I1. Então, quem é o ΔN? Vamos fazer a variação desse N, o N2 menos N1, ou seja, o N com intensidade dobrada menos o N com intensidade original. Então, vamos lá. ΔN vai ser N2 menos N1. Mas quem é N2? Dada nessa fórmula aqui, está aqui. Quem é N1? Essa fórmulazinha está aqui. Lembrar, depois a gente pode colocar o 10 em evidência, né? E aí, coloquei em evidência, vai ficar o logaritmo de 2 dividido por 0 menos o logaritmo de 1 sobre 0. E aqui, ΔN passa a ser 10 vezes o logaritmo de 2 dividido por 1. Por quê? Aqui a gente vai utilizar uma propriedade, né, das funções de logaritmos, né? Se a gente tem o logaritmo mesma base, mas a gente está fazendo subtração dele, né? A subtração de logaritmo de mesma base, né? Ela é dada pela razão aqui do uso logaritmando, né? Então, eu vou dividir esse por esse. Aí eu corto o I0 com I0, vai ficar I2 dividido por I1. Tá? Então, isso aqui por uma propriedade do logaritmo, que foi aprendida no primeiro ano, obviamente, simplesmente resulta nisso aqui. Então, fica 10 logaritmo de 2 dividido por I1. Né? Mas a gente sabe que é I2 em função de 1. I2 em função de 1, quanto é que é? O dobro. Né? Então, fica 10 logaritmo, né, de 2 vezes I1 sobre I1. Aí eu posso cortar isso com isso. Então, fica o logaritmo de 2. Então, fica 10 vezes o logaritmo de 2. E agora é fácil fazer, desde que a gente tenha uma tabelinha, né, ou consulte uma calculadora científica, por exemplo, né, o valor de log de 2. E o valor de log de 2 é 0,3, aproximadamente. É 0,3001, se eu não me engano, mas próximo de 3. Vezes 10, próximo de 0,3. Vezes 10, 3 decibéis. Então, olha só. Não sei se vocês notaram. Eu não usei hora nenhuma o valor 40 watts e o 80 watts, o dobro. Né? Mas eu usei só o fato de um ser o dobro do outro. Né? Uma intensidade ser o dobro da outra. O que significa isso? Que a gente simplesmente resolveu essa questão aqui de uma forma um pouco mais abstrata. E agora a gente pode aplicar o caso específico. Né? Simplesmente, quando a gente dobra a frequência, aumenta. Esse ΔN é o quanto aumenta o nível sonoro, que é o final menos o inicial, depois que dobrou a intensidade sonora. Aumenta 3 decibéis. Então, a pergunta é, se eu sair de 40 watts e fui para 80 watts, aumentou 3 decibéis, isso é vantajoso? O que vocês acham? É vantajoso? Depende. Se eu tenho uma caixinha acústica que só trabalha por volta de 3 decibéis, aumentar 3 decibéis significa dobrar. Aí, legal, bacana, isso é excelente, dobrou. Então, provavelmente dobrou a minha sensação auditiva aí, né? Então, talvez valha a pena, se você gosta de um som um pouquinho mais alto, na boa. Mas a maioria das caixinhas não trabalham com 3 decibéis, né? O que é 3 decibéis? Né? A gente tem que lembrar lá da... silêncio absoluto é 0. 10 decibéis já é interior de uma igreja. Né? Então, vamos lá. Digamos que a gente queira um som aí que é próximo de um interior de uma fábrica têxtil, ou de um aspirador de pó, 80 decibéis. Né? E se eu dobrar a potência que gera esses 80 decibéis aqui, se eu dobrar a potência, a gente acabou de ver ali pela fórmula, que só aumenta 3 decibéis, vai para 83. E isso é muito pouco do ponto de vista relativo. Vamos fazer um mais claro aqui. Digamos que minha caixa de som de 40 watts, é só uma suposição, ela simplesmente, a uma certa distância que eu estou, ela gere um som de 100 decibéis. Né? Então, a de 80 watts, que vai dobrar a intensidade, vai aumentar só 3 decibéis, vai para 103. Aumentou aí só 3%. E 3%, será que vale a pena pagar o dobro para ter 3% a mais? Aí, obviamente, é com vocês. Essa é a ideia, né, que está por trás
o porquê que... O porquê não, né? O que significa a nossa percepção sonora não ser diretamente proporcional à intensidade, né? Tem um outro formato aí, é logaritmo, né? E em falar em logaritmo, lembrar vocês aí, né? O gráfico logaritmo. Do que a gente está falando de verdade aqui, né? Então vamos lá, ela é log 10, né? Potência 10, né? O gráfico logaritmo é essa função aqui, ó. À medida que o x vai aumentando, né? O y também vai aumentando, mas obviamente, quando o x é muito pequenininho, ele aumenta bastante. Aumenta, aqui já tem uma certa inclinação. Mas à medida que a intensidade, né, que o x aqui tem a ver com a intensidade, isso sobre zero, né? À medida que a intensidade vai aumentando, né, o valor do y não aumenta muito. Ele vai simplesmente desacelerando aqui em termos do seu crescimento, né? Então, a função logaritmo ela tem um crescimento aqui muito suave, né? É bem diferente se por acaso a gente tivesse uma relação linear com a intensidade. Exemplo, se fosse linear aí no sentido x é igual a y mesmo. A gente tem a sensação auditiva, né, diretamente ligada à intensidade, dessa forma que y é igual a x. O que significa isso? O i é o próprio nível sonoro. Aí sim, né? Você poderia pensar aqui, ó, dobrou a intensidade, dobra o nível sonoro, né? Porque a gente tem a relação y igual a x. Mas isso não é exatamente o caso, né? Porque a gente está falando de função logarítmica, muito diferente de uma função linear, né? E é basicamente isso. Então, lembrar que o nosso ouvido, né, tem essa questão dessa sensibilidade aí em relação à intensidade sonora, né? A sensação, ela cresce, né, com uma função logarítmica da intensidade, né? E a gente precisa de uma intensidade mínima para poder excitar o ouvido, né, para começar a escutar alguma coisa. E aí tem a ver com I0, o I de referência, né, que é exatamente o nível zero sonoro, o N igual a 0 decibéis, né? E lembrar também que tem que ter uma frequência, né? Uma frequência mínima aí para poder excitar também o ouvido, que não tem nada a ver com amplitude, né? Então, lembrar que falar de nível sonoro, de intensidade, está falando de amplitude, de onda, está falando de volume, de força, de energia, de potência, né? Está tudo nessa esfera aí. Mas quando eu falo de frequência, né? Sons altos, né? Ou baixos, né? Tem que ter uma frequência mínima de 20 Hz para excitar o ouvido e máxima lá de 20.000. E lembrar que é um ouvido humano adulto, né? Que eu comentei na aula passada que crianças podem escutar infrassons, né? Há muito tempo, há um tempo atrás aí eu li, não lembro onde, né? Era um programa de auditório, né? Que fez uma experiência muito curiosa. Era um menininho, acho que tinha 8 anos, por volta de 8 anos, né? Ele era tido como gênio, né? Então, era um programa de auditório e aí você tinha vários adultos lá que faziam perguntas para esse menino. Essas perguntas eram mais ou menos no seguinte estilo, né? Se eu me lembro bem. Dado qualquer ano, né, qualquer mês e qualquer dia, o menino conseguia descobrir qual era o dia da semana. Alguma coisa nesse nível, assim. E era imediato a resposta do menino. E, obviamente, todo mundo ficava impressionado, né? Mas isso era uma pura encenação, né? Imagino que você já entenda o que era encenação. Simplesmente as informações eram passadas por um menino, alguém consultava no computador lá, né, as informações, e passava para um menino via onda sonora, mas com uma frequência muito mais baixa do que um ouvido adulto pode ouvir, né? Se eu não me engano, era por volta de 10 Hz, alguma coisa assim. E só o menino ouvia. E aí ele respondia, obviamente, as perguntas, né? Então é isso. Por hoje ficamos por aqui. Até a próxima aula.